Olá, muito boa noite a todos, ou boa noite, boa tarde, bom dia, à hora de que nos estão a ver. Sejam bem-vindos a bordo, então, nesta hora de conversa que nós vamos ter aqui entre o Sérgio Tomates e o Alexandre Carneiro. Antes de mais, queria agradecer a todos os patronos e patronas que nos ajudam a manter as luzes acesas. Um especial agradecimento à Bola TV, que nos ajuda a manter aqui esta conversa de fãs para fãs e não de pseudos fãs. Mas vamos iniciar então esta noite a nossa conversa. Boa noite, Sérgio, boa noite, Alexandre. Temos que começar agora aqui pela crise que se está a estabelecer a nível mundial. Como é que vocês acham que é que a Fórmula 1 vai resolver relativamente à movimentação de pessoas, de máquinas, visto que o Médio Oriente é um hub central do mundo, em que muito do material e de pessoas passam por ali, aquela pequena terra, aquelas pequenas terras, aqueles pequenos aeroportos, em que vai ser complicado muita gente chegar à Austrália a tempo de fazer o Grande Prémio. Alexandre, começar por ti, como é que tu vês esta situação? Olá a todos. É curioso para falarmos deste tema, sejas tu o moderador, parece que foi de propósito, mas por acaso não foi. Mas é engraçado que o mundo nos últimos anos ensinou-nos desde o Covid que há muitas coisas que se mudam, que nós achamos como garantidas e que afinal não são assim tão garantidas. E a guerra desta vez mostra-nos que não afeta só aqueles que estão a levar com mísseis, infelizmente, mas afeta muito. E como uma parte do mundo que está em conflito afeta toda a gente e não é só pelo preço do petróleo, que era o que mais falavam, e afinal há muitas outras coisas que são afetadas. Eu acho que eles vão encontrar soluções, porque se encontrar no passado para outras dificuldades encontrarmos soluções com muito menos acesso à informação e tecnologia do que há hoje, certo se vai encontrar, mas nós partilhávamos aqui offline, que ainda havia muita gente sem saber como é que ia chegar lá. Há uma parte de mim que diz que os lugares vagos vão custar mais caro, mas também sendo realista, com as dificuldades que há outras coisas, há coisas que realmente são mais importantes do que... Claro que sim. Seremos o melhor exemplo do que a Fórmula 1, mas vai ser engraçado. E eu ainda hoje dizia a uma pessoa ao almoço que me perguntava sobre Fórmula 1 e eu dizia que a Fórmula 1 é muito mais do que só um concurso de engenharia sobre quem é que tem o carro mais rápido. E mais uma vez, as mesmas mentes que imaginam coisas sobre aquelas que eu me explicar porque é que já não vale a pena haver 2 pitstops no Mónaco, de certeza que também vão arranjar soluções do outro mundo para chegar toda a gente à Austrália, nem que seja a nado, a remo, no iate do Carlos Sainz. Podem dar sempre a volta pelo outro lado, porque demoram alguns 5 dias a lá chegar. Sustentabilidade. Se calhar já vão tarde. E tu, Sérgio? Olha, eu não sei como é que se tenho a certeza como o Alexandre que vão resolver as coisas, se há organização e pessoas capazes de resolver esse problema, é a FIA e o mundo da Fórmula 1, mas de facto na semana, a anteceder a semana de Grande Prémio e sabendo que aquela zona é o principal hub de transferência para a zona do globo onde vão ser as primeiras corridas de Fórmula 1 deste ano, acho que as coisas se calhar serão mais complicadas, pode haver equipas a chegar mais tarde, se calhar alguém de alguma equipa, porque as equipas não vão todas juntas, segundo já ouvimos algumas vezes, pode haver alguém da equipa que chegue mais tarde ou que não consiga chegar, portanto vai ter de haver ali se calhar alguma adaptação das equipas para isso, mas estou certo que grosso modo a maioria das equipas e do material estarão lá e não haverá grandes problemas, portanto espera-se que rapidamente. Eu segundo sei, o material já lá está, porque o material vai antecipadamente, inclusive para estes sítios mais remotos, vão de barco, nem vão de avião. O material já lá está. Eu sei que de pessoas, inclusive altos cargos da FIA, que ainda não se encontram na Europa. Ainda estão a tentar chegar à Austrália. O problema não vai ser, assim que eles lá chegarem, os primeiros 3 grandes prémios, em princípio, ficarão cobertos. O problema será no mês de abril, em que tu vais ter uma corrida em Jeddah e outra no Bahrein.
e aí as coisas se calhar poderão ser mais complicadas. O que, por exemplo, tivemos a Pirelli já a cancelar um teste de pneus devido a situações em que a segurança está sempre em primeiro lugar, não é? Vocês acham que isto, se não houver corridas, se for cancelado no mês de Abril, as corridas, acham que é cancelado como foi em Imola há uns anos atrás, quando foi as cheias, ou substitui o Grande Prémio? Alexandre? Eu gostava muito que fosse cancelado e passasse a ser o Grande Prémio de Macau, para ser tudo muito mais divertido. Era giro, era muito giro. Acho que era muito mais interessante do que o Grande Prémio na Austrália. Eu acho que há compromisso e há expectativas de remuneração que, se for possível substituir, tentarão fazê-lo. Agora falta saber se há buracos no calendário que permita fazer qualquer tipo de substituição. Não é fácil, e vemos isso durante o Covid, que mesmo em tempos de Covid e com alguma simplificação, não se conseguiu fazer tudo o que gostavam de fazer. Vamos esperar que se arranje uma solução para que o Oscar consiga correr em casa, para ver se conseguimos ver o campeonato a começar de uma forma diferente. Alexandre, gostavas, qual era os circuitos a substituir o Bahrein e o Jeddah? Quais é que tu gostavas que fossem? Há a haver substituição? Eu estou a brincar com o Macau, que eu queria que fosse Portimão, que era para poder eu ter a oportunidade de ir ver ao pé de casa. Mas já sabes que eu só vou dizer circuitos que nem podem ser utilizados para a Fórmula 1, que são todos aqueles que eu tenho vontade que voltassem a existir. Portanto, tudo o que causasse despistes, muitas ultrapassagens e muito dinheiro a ganhar pelo pessoal da fibra de carbono seriam sempre os meus favoritos. Portanto, pistas citadinas, então. Claro, tudo que for citadino, já sabes que tem um lugar especial no meu coração. Sérgio, e tu, quais é que eram os seus circuitos? Gostavas de ver? Eu ficaria sempre com a primeira hipótese Portimão, a poder ver, mas não seja porque era o Grande Prémio de casa e facilitaria ir ver um Grande Prémio. Obviamente depois tem a ver com as zonas do globo, mas eu gostava de voltar a ver uma corrida em África. Portanto, se pudesse voltar à África do Sul para correr, não me chateava nada. Eu a pedir, ao menos pedia ao Estoril, sempre era mais perto de casa e tudo. Escusava de fazer 300 km e os acessos acho que são um bocadinho mais fáceis do que o Autódromo de Portimão. Mas pronto, olha, passando agora aqui a outro tema, já divagámos um bocadinho sobre o mundo, já falámos um bocadinho de política. Aston Martin pondera abandonar o Grande Prémio da Austrália. Isto devido a várias razões. Sérgio, vou começar por ti, visto que tu és o aficionado daquela marca de motores que começa por H, da outra equipa. Da outra equipa. O que é que tu tens a dizer sobre isto, Sérgio? Conta-me tudo. Olha, a primeira expressão que me ocorre é um verdadeiro desastre. Tenho andado a ver o que é que essa possibilidade, que explicação que a Honda e a Aston Martin vêm dar para os problemas que encontraram. E estou certo que deve haver uma boa justificação, mas não consigo racionalizar como é que uma equipa que esteve durante 12 anos já na Fórmula 1 a fazer estes motores ou parecido, e com toda a experiência que tem, voltou a ter 10 anos depois ou 12 anos depois problemas de integração no carro e vibrações nos motores. Faz-me lembrar aquilo que aconteceu quando voltaram à McLaren em 2014, 15, 16. Portanto, todos esses problemas, não consigo entender especialmente como é que chegaram a esse ponto. Lembro-me sempre, a Honda e a Audi eram duas equipas que tinham condições especiais para criar motores, portanto tinham mais tempo e mais dinheiro para gastar, e descobrirem um problema tão grave como este, tão perto do início do campeonato, é estranho. Alexandre, e achas que a Honda consegue resolver algum dos problemas que demonstrou a ter ou não? Bem, eu para já tenho quase a certeza que isto é um plano que foi calculado durante
uma década para prejudicar o Alonso, depois de ele ter dito GP2 Engine, quando estava na McLaren. Demorou 10 anos, mas eles finalmente conseguiram se vingar dele. E nós sabemos que os japoneses têm uma cultura milenar, portanto eles sabem esperar pela altura certa e chegou à altura. acho que ele não vai ter coragem outra vez de dizer outra coisa. Bem, a verdade é, para quem teve o azar de passar por uma cadeira chamada análise vibracional como eu, sabe que medir vibrações é uma das formas de descobrirmos e prevermos o que é que vai acontecer nas máquinas. E aparentemente a bateria do Aston Martin anda aos saltos em vez de estar lá sossegadinha. E isto é um tema que nunca tinha sido tema, porque no regulamento anterior não era possível fazer o que acontece na Aston Martin, que é estar tudo solidamente ligado um ao outro. Para quem nos vê e não sabe, as coisas, o motor e a caixa de velocidades têm pontos de ancoragem ao monocoque, é assim que funcionam, só que agora, quando passaste a poder mudar a MGU-K local, passaste a poder metê-la a seguir ao motor, ou em linha com o motor e não ao lado, como era anteriormente. No caso da Aston Martin e de outros, está tudo numa linha em que a MGU-K está ao lado da bateria, tudo com ligações rígidas. Portanto, vocês lá em casa, quando o vosso mecânico diz que tem que trocar os sinoblocos e vocês borrifam-se e continuam a ouvir aqueles barulhos da suspensão, são ligações que estão flexíveis para amortecer. Na Fórmula 1, tudo o que é peso a mais não se gosta, quanto mais rígido for melhor. E as vibrações são o inimigo de qualquer... Aliás, são o inimigo de qualquer máquina. As máquinas que o Luís Tiago Martins... ele diz que pilota, a gente vamos dizer conduz, também não gostam de certas vibrações, especialmente quando se encontram na parte da ressonância. E o que antigamente não era um tema, que era a bateria não estava ligada rigidamente, portanto não havia este perigo. Não é incomum, e vou-me fazer de conta que vou meter o meu lado de engenheiro, não é incomum que os softwares não descubram problemas de vibrações até se meter tudo direitinho lá e comece tudo a vibrar e se calhar entra em ressonância, porque assumindo que o que a Honda está a dizer é tudo verdade, e é mesmo assim, a bateria anda lá feita maluca dentro da caixa, a bater contra os lados e vai acabar por... Fica também supostamente descoberto porque é que o Aston Martin não pareceu tão competitivo, porque pelos vistos eles nunca andaram ao máximo do que podiam, sob pena de que aquilo se começar a desfazer aos bocados. Portanto, numa equipa como a Honda, é verdade que tem muita experiência, mas recordo que esta equipa teve que ser reconstruída, né? Porque eles disseram às pessoas, alguns saíram, depois tiveram que voltar a reconstruir. Portanto, não é assim tão líquido que a experiência os ajudasse a resolver. As vibrações ao longo do tempo, para quem é um geek de Fórmula 1 como eu, e já se deu ao trabalho de ver que nos anos 60, para calcular as vibrações do motor, enchia-se 2 cadernos ou 4 de cálculos, finalmente depois vieram os computadores e aquilo já era fácil de calcular. Eu diria que a Honda vai ter muito, 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 muito trabalho a pelo menos resolver temporariamente o tema, a utilizar uma coisa que na Fórmula 1 e na competição não se gosta muito, que são os apoiozinhos com absorção. Porque não me parece que uma das vantagens deles, que foi quando colocaram a MGU-K daquele lado, que lhes permite um desenho muito estreito, que vão agora alterar completamente o desenho. No motor também não vão mexer, porque, portanto, vão ter que ter uma forma de isolar as vibrações entre o motor, a caixa, a MGU-K e a bateria. Isso normalmente faz colocando elementos que façam alguma absorção das vibrações que eles querem. Portanto, alguma coisa ali aconteceu de errado nos cálculos, não conseguiram simular para o Aston Martin estar aparentemente, literalmente, a tentar autodestruir-se. E não é os do James Bond em que carrega no botão para se autodestruir. Pô, isto aqui cheira-me que algum dos pilotos deve ter tido umas experiências muito giras a sentir o carro a começar a desfazer-se aos poucos. Pronto, agora já chateei toda a gente com vibrações. Não muito nada, estranho esta aqui umas boas explicações. E ainda para mais, que me permitem dizer, é assim, não é uma parceria entre a Aston Martin e a Honda que já foi anunciada há bastante tempo.
E é estranho estar a acontecer tão em cima da hora, ou eles não estarem não previram isto tão em cima da hora. E a questão agora aqui é com a limitação que existe de testes, com a limitação do cost cap, se eles vão conseguir resolver esta situação a tempo e a horas de serem minimamente competitivos. Porque já se fala que a Aston Martin já ponderou em abandonar o Grande Prémio da Austrália, mas isso ia implicar multas e pactos das concórdias e coisas que também para aqui hoje não são chamadas. Portanto, existe o compromisso da Aston Martin entrar, mas também já se fala que a Aston Martin poderá fazer a qualificação dentro da regra dos 107% e abandonar na volta de formação. E vocês acham que isto é um tiro nos pés da FIA ter complicado tanto os regulamentos, pondo-se esta equipa com o investimento gigantesco que a Aston Martin teve com o Lance Stroll e com uma Honda? Acham que o Lance Stroll irá ter se isto correr muito mal, irá culpar a FIA destes regulamentos? Bem, eu vou tentar não ver isso assim. Há mais de 10 equipas que conseguiram aparentemente ter carros a funcionar sem aquele problema. Se também o Altrão minimizado ou não, é outra questão. Portanto, acho que a culpa da FIA para os regulamentos poderá ter a ver com outras coisas que já discutimos, com a complexidade depois de acompanhar as corridas ou de outras coisas que vamos ver com o desenrolar da época. Mas nesse aspecto, todas as equipas, ao contrário do que aconteceu e do que se falou da anterior geração, todas as equipas souberam ao mesmo tempo, todas as equipas seguiram os seus caminhos e todas as equipas terão conseguido. Portanto, há 10 carros que conseguiram fazer planos de testes normais nas 2 semanas anteriores. Alexandre, achas que a Aston Martin virá irá mesmo cumprir aquilo que está a dizer, que faz a volta de formação e sai e entra para as boxes, ou achas que é só também um bluff por parte da Aston Martin? Eu acho que eles estão a minimizar expectativas. Acho que ninguém quer isso. Certamente eles não, pelo que eu tive a interpretar do que a Honda tinha dito, de certeza que também não querem meter em causa a segurança de ninguém, que é para fazermos já aqui a parte dos sermos fofinhos e dizer que ninguém se aleja e não sei o quê. Eu acho que se eles puderem, eu acho que no limite aqui há um tema que já falámos ao início, que já é de uma logística difícil ir à Austrália, quanto mais com as condições em que o mundo está neste momento. Agora, a questão é se eu acho que a Honda não está à procura só de uma solução, deve estar à procura de uma solução que lhes permita ser competitivos, porque as soluções existem de certeza. Eu acho que mais depressa eles vão tentar, se a logística o permitir, levarem um carro com uma solução às 3 cacetadas que permita eles irem do que fazerem isso. Acho que isso não seria de todo uma boa imagem, e acho que fica um bocadinho mal, mas deixa-me só fazer aqui uma parte que eu acho divertidíssimo, que eu já da última vez que participei disse isto. O Aston Martin já passou por ser espetacular, o desenho era revolucionário, depois era mau, agora descobrimos que tem um defeito. Ainda havemos de voltar a dizer que é revolucionário outra vez. Portanto, é divertido como é que sem uma corrida feita, nem uma qualificação feita, o carro já deu tantas voltas. Portanto, há uma coisa que de certeza que o Stroll, o Lance, é o pai, já conseguiu. Foi que falem mais na Aston Martin quase do que das outras equipas todas, nem sempre por boas razões, mas costuma ser que não há propriamente não há má publicidade. Vamos dar um bocadinho de tempo à Honda, que entretanto já deve ter recebido um daqueles telefonemas, videochamadas, daquelas do Sr. Stroll de encher os ouvidos até à ponta dos cabelos para arranjar uma solução. Eu acho que eles mais provavelmente estarão lá e não serão competitivos do que não irem. Não faz muito sentido, até porque eles podem aproveitar para testar as soluções que conseguirem feitas do pé para a mão à cacetada. Não faz muito sentido. Até porque a não ser que haja questões óbvias de segurança da estrutura do carro, interessa-lhes fazer o máximo de voltas possíveis para perceber exatamente o que é que ali tem. Portanto, só mesmo quando tens um problema de vibrações, metes sensores e andas a descobrir onde é que são, o que é que acontece. Isso é que faz sentido. É que estarmos a falar que eles vão só fazer umas corridas, faz-me lembrar, nós já fizemos aqui um episódio sobre as pequenas equipas em que eles iam para a pista. Quando o Moreno foi para a pista com o André Moda, já sabia que aquilo não ia durar poucas voltas. E foi a mesma, mas eles precisavam de visibilidade. Aliás, o que eles mais ganharam na Austrália é visibilidade. Se há coisa que as câmaras vão estar apontadas, é para quantas voltas
faz o Aston Martin. Mas pronto, eu volto à minha teoria original, que isto é tudo um complô feito pela Honda para se vingar do GP2 Engine, do Alonso, e que se ele pedir desculpas, aparecem os apoios XPTO, como eu via num comentário um vídeo sobre este tema, que ia ter apoios com piezoelétricos para gerar eletricidade para a bateria, e portanto não ainda ia contribuir para uma maior capacidade. Isto é que era engenharia à tuga. Não, isso já é muito à frente. Eles depois redimem-se e mandam num Honda a Indianápolis. Mas pronto, olha, eu só espero é que corra bem, porque como tu disseste, Alexandre, ninguém quer que isto... aqueles 4 e 5 segundos por volta, isso já era dos anos 90, apesar de nós termos saudades desses tempos, que mais não seja pelo barulho e pela espetacularidade dos carros e das invenções, acho que neste momento a Fórmula 1 já não está para isso. Acho que ia denegrir um bocadinho a imagem da Fórmula 1, algumas equipas estarem tão lentas. Nem nós já estamos habituados. Nós quando dizemos que levou 3 décimos de segundo por volta, está a levar muito tempo. 3 décimos de segundo nos anos 90, se fossem se calhar 3 segundos já era bom. Mas pronto, eu espero é que eles consigam resolver este problema, que sejam todos competitivos, e agora que não vai ser fácil, pelo que eu estive a ler, e de engenharia percebo muito pouco, não vai ser fácil, não vai, porque os testes e a quantidade de corridas repetitivas, muito juntas, o espaço entre corridas é pequeno, portanto eles não irão ter muito tempo para resolver isto de um grande prémio para o outro, a não ser que seja lá um gajo qualquer que encontrem, dá a volta ao parafuso e afinal era só aquilo e aquilo resolve-se. Espero que sim. Vamos ver. Nós também não sabemos se não vamos descobrir na Austrália outra equipa com um problema que pode ser de outra índole qualquer e que também vai ser muito pouco competitivo. Claro. É isso que acontece quando nós mudamos as regras. Descobrimos alguém que está muito à frente e outros descobrem que afinal se enganaram e deviam ter ido para a esquerda quando foram para a direita. Sim, até agora só temos indicações de free run nos testes. Isso vamos ver agora quando tiverem todos atrás dos outros. Eu acho que a Aston Martin já tinha algumas indicações que ia ter problemas. Vocês não sei se recordam ali há cerca de 2 meses atrás, eles já vieram dizer que poderiam ter problemas, portanto, que até se comentou porque é que eles já estão a dizer isto. Portanto, eles já deviam saber de alguma coisa que o projeto não estava a correr da maneira como eles estavam a pensar que ia correr. Eles quando dizem aquelas coisas não mandam aquilo porque sim. Quando disse, portanto, eles já deviam estar a contar com isto. Na altura especulou-se que seriam só estas expectativas para depois a coisa não ser tão má. Não se pensou que fosse tanto. Pois, ou pelo menos eu não pensei que fosse tanto. Eles vieram a preparar um bocadinho o terreno e baixo das expectativas das pessoas. Mas pronto. Vamos ver. O problema é o que é que nós queremos acreditar. Repara, houve youtubers com dezenas de milhares de visualizações num dia que nós não devemos lá chegar num dia, e que já diziam que o motor do Aston Martin tinha menos 80 cavalos. Agora, a Honda até nos pode estar a dar a maior tanga sobre as vibrações, mas se calhar os cavalos estão lá, mas eles não podiam ter aquilo com potência máxima se não começáramos a ver a carnagem do Aston Martin a desfazer-se em flocos pela pista, enquanto fosse a carnagem já não era mau. Já não era mau. O pior é começar a ver o piloto a sair um bocado torto de lá de dentro. Portanto, mas também quem já andou no parapósing, como é que era? O golfinhamento, como é que a gente chamava o golfinhar do pessoal, dos carros a bater no chão. Isto também, estamos dispostos a tudo. Claro. E agora queria passar aqui aos comentários para agradecer aos que nos têm aqui a paciência de nos ouvir. Boa noite ao Mário Costa, muito boa noite, malta. Hoje li numa publicação brasileira, Imola e Portimão surgem como opções de Fórmula 1 para substituir as corridas no Oriente, Bahrein e Arábia Saudita. Foi o que nós dissemos, se é para pedir, eu pedi ao Estoril e pedi ao Canaim, que eu sempre gostei. Mas da versão antiga, eles cortavam as árvores muito rápido e faziam a pista antiga. Se é para pedir, é para pedir. Isso é que era. O André M96, boa noite a todos. O nosso grande amigo Gilberto Barros, boa noite. O Conde Santos Luís, boa noite a todos. O Conde Santos Luís, e o problema é o Alonso? É o que o Alexandre estava a dizer, se calhar é aquela teoria vingativa da Honda, que disseste que era GP2 Engine há 10 anos atrás e agora estás a levar connosco outra vez.
Mais uma vez, a questão é, do Conde Santos, mais uma pergunta, como é que se pode dar a volta ao assunto? É trabalhar. É um problema de junta, é o chamado problema de junta. Junta dinheiro e compra outro. Junta tudo e manda fora. Ou isso. O nosso grande Miguel Maia, desde Vila do Conde, boa noite. E o Conde Santos Luís, mais uma vez está a perguntar, foi aquilo que o Alexandre estava a dizer, e se é bluff? Poderá ser, poderá ser. As indicações que todas as outras equipas e os próprios comunicados, eu não acredito que seja bluff. Se calhar não tão mal como se estão a pintar, mas também não acredito com estas notícias todas que saem, estas preocupações todas, que se há algum bluff ou não. Vocês imaginem o que é o Presidente do Conselho de Administração da Honda estar assim com as mãozinhas, com um apoio na mão, um apoio de motor na mão, e estar assim com o Alonso a dizer assim, diz desculpa ou não diz desculpa? Pede desculpa ou não pede? Não, era giro, isso era... Olha, se calhar isso está aí... Eu devia fazer um meme sobre isto. Está aí um plot para a temporada 9 da Netflix, olha, porque não? Nunca sabe, isto é tudo... Mas acho que Deus queira que eles consigam dar a volta à questão, que é para termos mais competitividade na Fórmula 1. Só para terminar nesta ronda, o André Rebelo diz boa noite a todos, o Mário Costa pergunta-nos o que é que vocês acham do que é que o António da Félix da Costa disse, que também gosta de motores V10 e V12, mas já não são vendidos nem fabricados, são motores da Idade da Pedra. É uma evolução natural. António, eu gosto muito de ti, reconheço o teu talento todo, mas Fórmula 1 é Fórmula 1, não é uma corrida de Dysons, portanto aquilo, falsa publicidade. A Fórmula 1 é motor, não é uma corrida de endurance, é uma corrida de sprint, a Fórmula 1 sempre foi uma corrida, carros para andar em fundo, não eram carros para andar a gerir. Eles sempre geriram, mas não é preciso gerir da maneira como nós estamos aqui a dizer. Portanto, V8, V10, V12, barulho, e não compliquem tantas coisas, é a minha opinião. Vamos ver. Conde Santos Luís, mais uma vez, bem conheço o Alonso pedia desculpa. Isso é a parte que eu já não sei se... Eles já têm um estatuto, querem mudem vocês e não é por mim. Mas pronto. Agora, vamos mudar aqui o próximo tema. Algumas alterações que vão haver este ano. Mudanças no formato de qualificação. O que é que vocês acham? O que é que vocês têm a dizer? Eu acho que por causa de mais uma equipa, vão dar mais um minuto na Q3 e em vez de terem 5 pilotos a saírem na Q1 e na Q2, passam a ser 6 pilotos em cada um, para terem os 10 pilotos na Q3. Vocês mudavam alguma coisa? Sérgio, tu mudavas alguma coisa sem ser isto, ou achas que assim está bom? Se estás a falar a possíveis mudanças no formato de qualificação, há muitas ideias para tentar tornar mais engraçado, que é cada piloto ir saindo uma volta ou duas e depois ou somam-se tempos ou sai uma vez, mas depois terias sempre a discussão de que saíram em alturas do dia mais favoráveis quanto a isso. Em relação ao formato, não mudando a sua base total, eu acho que esta mudança faz toda a lógica, são mais carros, serão sempre os últimos ou os melhores 10 a ir à Q3, e tendo mais 2 carros tens de eliminar, ou eliminavas logo mais 2 na Q1, ou eliminas mais um em sequência na Q1 e Q2. Esta alteração faz-me todo o sentido. Há outras que se calhar não vou gostar tanto quando chegarmos à sprint, porque depois aí já há alterações de energias e afins, portanto, se já víamos sprints estranhas, ainda vamos ver mais. Mas esta alteração faz-me todo o sentido. Eu pessoalmente continuo a achar que era cada um sair uma volta e depois via-se como é que dava. E tu, Alexandre, voltavas às qualificações de sexta-feira? Por acaso, sobre sexta-feira tenho algumas dúvidas se voltava. Mas eu acho que o Sérgio esqueceu-se aqui de um pormenor muito importante. É que, mais uma vez, fica claro que quem manda na Fórmula 1 é os timings que tem para se dar transmissões televisivas e agora é streaming, não é tanto televisivo. Porque eles fizeram essas alterações, mas o tempo total fica igual. Limitaram-se a cortar tempo
entre as sessões de qualificação. O que eu também acho divertidíssimo, porque depois quando um carro se espeta a sério, aquilo demora mais uma hora e não há problema nenhum. Quanto muito há problema, falta a luz, a luz do dia, mas por isso é que aquilo é feito à hora que é. Portanto, não percebo porque é que se tem que diminuir o intervalo entre as sessões e porque é que não se pode prolongar essa loucura, que é mais um minuto, não vá alguém perder tempo. Portanto, como o Sérgio dizia, eu não sei qual é que é o formato mais engraçado para as qualificações. Eu, como sou um adepto do caos, também sou um adepto como do Sérgio. Para mim aquilo, a partir de certa altura, era uma volta para cada um tinha que arriscar, e assim que ia ser divertido. Se por acaso um começasse quando estava seco e os últimos quando estava a chover, é a vida, é o que acontece, e isso é que tornava engraçado, porque por melhores que eles fossem, não iam conseguir contrariar. O sair em 6 ao primeiro, ou 100 antes, não sei, a grande conclusão que eu tenho disto é que vais ver na primeira parte da qualificação, na curva antes da reta, em coisas, vais passar a ver uma fila ainda maior, porque agora, como são mais carros, a fila vai aumentar. Portanto, só se começassem a pagar parqueamento pelo tempo que estão lá paradinhos à espera para sair. Ou isso à saída das boxes, aquilo qualquer dia parece a fila para 25 de Abril de manhã. Portanto, acho que... Tu nunca te puseste a pensar nisso em certas pistas em que eles vão ter de regenerar energia na última curva? Portanto, não podem ir devagarinho, vão ter de ir a abrir e travar e fazer o lift and coast. Portanto, tudo isso vai ser engraçado, porque eles vão ter de gerar energia. Eu acho, por acaso outro dia estava a ver nas regras se é possível, mas eu acho que vai ser divertidíssimo. Pode ser que a gente dê cá por ver os Fórmula 1 e eu não tenho a certeza se isto vai ser possível nas regras, a ser como quando a gente vê aquelas pessoas, pronto, têm um bocadinho menos jeito para dominar a embreagem e vão a acelerar fortemente, mas sem largar totalmente a embreagem, a fazer montes de barulho em segundo e não passam para a outra. Eu acho que vamos ver muitos Fórmula 1 a fazer este tipo de condução para levar a rotação lá acima e andar ali a carregar a bateria ao máximo. Portanto, o Verstappen dizia que vai haver curvas em primeira, ou vai haver mudanças só para meter a rotação ao máximo para carregar a bateria. Eu se calhar vou-os ver todos na primeira curva, em primeira, com uma alta rotação, e a deixar patinar um bocadinho a embreagem para aquilo carregar. Ou então vão criar uma... É isso que eu tinha dúvidas, se tu podes criar ali uma... De certeza que se alguém já deve ter pensado nisso, se for possível, que arranjas ali uma batota para aquilo estar semi a patinar e carregar a bateria com o motor em alta rotação. Eu não sei se eles alteraram os sistemas de embreagem, mas os sistemas de embreagem dos carros de Fórmula 1 até o ano passado não aguentavam muitas brincadeiras dessas. Se valer carregar a bateria, passa aí já passa a valer. Isso é um trade-off. Para utilizar uma expressão em inglês que é sempre mais sexy. Isso é um trade-off entre uma... E está na moda. Coisa. Portanto, eu acho que esta qualificação não vai trazer nenhuma alteração significativa, tirando de serem mais carros em pista. E na realidade eu não sei o que é que gosto mais, se gosto de ver os carros a fazer bons tempos, se gosto de ver eles a meterem-se à frente uns dos outros e a dizerem impropérios no rádio com alguma justificação. Eu acho que isto o que vai trazer é muitos impropérios. A mim, se me permitem aqui o meu bitite, eu por acaso voltava aos treinos de sexta-feira e fazia uma média de tempos entre sexta e sábado, e uma volta a cada um, e estava feito. Mas assim estragavas o fato bom quando havia a sexta e sábado, desculpa interromper-te, era quando à sexta-feira não chovia e ao sábado chovia. Está bem, mas tu tinhas que andar sempre é sempre uma média. É sempre uma média entre sexta e sábado. Isso assim estava a tentar meter justiça nisto. Isto é para ser justo, é para ser divertido. Então, mas é divertido. Tu já viste quem é que estava atrás na chuva vai tentar arriscar para tentar melhorar o seu tempo? Mas isto é a minha opinião, vale o que vale. Agora, aquilo que vocês disseram daquele espaçamento, daquele travado, aquele comboio que existe nas boxes e durante a pista, eu acho que este ano ainda se vai tornar mais perigoso e mais evidente por causa do carregamento das baterias. Eu acho que o Rui Marques vai ter ali um grande trabalho, está tudo agora ainda na expectativa para ver como é que vai ser o primeiro, porque ninguém sabe ainda, não é, como é que vai ser, apesar de eles já terem as simulações todas feitas e mais algumas, mas na pista é pista, a simulação é simulação, mas estou bastante curioso para ver como é que eles se vão portar na qualificação, porque eles para carregarem a bateria não podem andar muito devagar, não é? Têm que andar com alguma velocidade.
mas se calhar com alguma velocidade que se calhar conseguem estragar uma volta quem vem mesmo depressa. Pá, vamos ver. E eles depois têm sempre a desculpa, pá, eu tentei-me jogar, mas eu não podia sair ali porque depois ia fazer a minha volta e tinha que carregar a bateria. Portanto, vai ser engraçado esta parte. E aquilo que tu disseste, Alexandre, vai haver impropérios. Ai, vai haver, vai. Vai haver, vai. Acho que vai haver muita queixa de pilotos. Vai, mas pronto, é isso que a malta gosta, é isso que a malta quer ouvir. Vamos ver, vamos ver. Outra mudança que vai haver este ano, pá, foi já não vai ser preciso aquela regra, que eu também não percebi aquela regra, no Mónaco, das 2 paragens, que eu acho que isso nem devia ter sido posto. Acho que aquilo foi demasiado imposto para tentar fazer uma coisa que não acontece, que é uma corrida competitiva no Mónaco. Alexandre, tu que és sempre que gostas tanto daquele circuito do Mónaco, com carros com muitas ultrapassagens, achas que foi uma boa solução terem acabado com 2? Ou então, em vez de 2, por que não 4? Olha, aí é que eu acho que era preciso um novo formato, que era no Mónaco só havia qualificação, que é a única parte interessante no Mónaco. Pá, ou então, em vez de terem não sei quantos botões agora a ultrapassagem, não sei o quê, tinha um botão podiam meter um piloto de fora, podiam meter um carro de fora à escolha durante a corrida. Tinha que ir à boxe obrigatoriamente. Epá, nós vimos todos, aliás, estávamos a falar que eles fazem simulações todas. O que é verdade é que eles meteram 2 pitstops e houve 2 equipas que se lembraram logo de esquemas bem melhores do que... Bem, nem todas podiam fazê-lo, não é? Mas houve 2 que executaram ao máximo a lógica do Whisky Lawson a fazer, que foi fabulástico, aprender toda a gente atrás dele para conseguir fazer, para lembrar-se todas de uma maneira diferente de fazer aquilo a favor deles. E tu, quando uma coisa está errada por base, tu podes arranjar todos os remédios do mundo que não as vais, todas as correções que não as vais fazer bem. Pode ser que seja o problema da Aston Martin, que vai arranjar apoio XPTO e aquilo nunca vai ao sítio. Ser 1, 2, 3, o problema está, os carros se calhar não estão para a pista que é o Mónaco, não é? Este ano vão ser um bocadinho mais pequeninos, e quando eu digo um bocadinho é mesmo só um bocadinho, mas vamos continuar, não é por fazeres uma pit stop ou 2 pit stops que não vais ter o problema. No entanto, estamos todos para aqui a falar, mas nem os pilotos se lembram de soluções, nem a FIA se lembra de soluções, a não ser que voltássemos. É que nós, eu já de outra vez discutimos isto, eu já fiz já me dei ao trabalho que para geeks como nós é um prazer de ver grandes prémios antigos do Mónaco. É verdade que havia mais ultrapassagens, mas também não havia assim tanto. Portanto, aquilo sempre foi chato. Não é por acaso que há aquelas célebres embates na curva do hotel e umas coisas assim um bocado à castada. Portanto, a minha solução para isso, em vez das pit stops, é carregam num botão, têm direito a tirar um da frente durante a corrida toda. Isso é preciso ser inventivo. Fazias qualificação head-to-head, portanto 2-2 e consoante os tempos ia para aí à frente. Que grande ideia, tipo Lousada no Rallycross, no Super Especial. Tipo isso. Isso é que era lindo. Epá, eu fazia a primeira. Quem vai. Eu não estou em sentido contrário e a certa altura, olha, tinham que se encontrar. Plate chicken. Exato, plate chicken. Isso aqui aí já não sei se estaria de acordo, mas não, continuo a achar que teria muita piada. Mas tens isso. Uma das coisas, ainda aquilo que o Alexandre estava a dizer das corridas no Mónaco antigas, nunca houve muita, mas tinhas uma vantagem. Os carros eram mais pequenos e podiam andar uns atrás dos outros, portanto tinhas sempre aquela expectativa do é agora. 50 voltas depois ainda ia ser agora, mas... O Mansell ainda tem a expectativa. O Mansell já está a ver se o Senna sai da frente. Exatamente, mas pronto. Mas tinhas isso e com estes carros hoje em dia é muito difícil fazer isso. Portanto, assomar ao facto de não teres as ultrapassagens, não tens sequer os carros juntos. Então tiras as asas e metes uns para-choques para dar um toquezinho na frente, tipo BTCC ou V8 australianos, que é para ele não sair da frente, a gente dá-lhe um encostozinho. Mas já concordo mais. Não, agora voltando falando um bocadinho, eu acho que o Mónaco é daqueles circuitos que tem que existir sempre no calendário, que é um dos ex-libris do Mundial de Fórmula 1.
E temos que viver com isto, que é um problema, que a Fórmula 1 quis enverdar por este caminho do híbrido. O híbrido ainda tem aquela parte que se chama as baterias, e as baterias ocupam muito espaço, por isso é que eles, por muito que tentem reduzir o tamanho dos carros para haver algum tipo de ultrapassagem no Mónaco, vai ser muito complicado, porque os carros são efetivamente grandes. Se bem que eles deste ano estão um bocadinho mais pequeninos, mas o que é um facto é que ali é impossível ultrapassar, ou vão com o tipo tudo a fundo e olha, seja quem tens de ver à frente desvia-se. Os carros hoje em dia também se calhar, também poderá ser, já que os carros são tão resistentes, nós vemos com cada cacetada nos carros e os carros continuam a andar, porque é que eles também não arriscam mandar assim Temos de ver este ano também. Temos de ver. Eu acho que sim, faz todo sentido acabar com tudo o que seja imposto, eu acho que nunca dá resultado. Portanto, acho que é melhor as estratégias das equipas serem mais libertadoras e pode ser que eles consigam encontrar ali algum tipo de algum furo, alguma coisa fora da caixa que lhes permita ganhar posições, porque em pista é sempre muito complicado. Agora, que é a qualificação mais emotiva de todo o calendário, isso é. Isso aí... Mete uma corrida mais pequena, mete uma qualificação maior, mete 3 qualificações e mete uma corrida mais pequena. Ao menos assim o massacre é mais baixo. Eu, ao fim da 5ª volta, eu digo sempre isto quando veio o Grande Mónaco. Aí veio o Grande Mónaco. Ao fim da 10ª volta já não posso olhar para aquilo. Já estou louco com aquilo. Vamos fazer 3 qualificações. E agora está muito mais, quer dizer, não sei se está mais facilitado. Agora é um circuito que ainda é muito curto, muito apertado, que exige concentração máxima. E agora com estes procedimentos todos nos botões, se calhar ainda vais ter mais fibra de carbono a voar. Com tanto botão que eles vão ter que carregar com aquela pista muito sinuosa que têm que fazer, se calhar vamos ter surpresas e coisas giras no final da corrida, momentos de concentração, que eles já estão cansados, poderá haver alguma surpresa no final da corrida. Ou naquela reta da meta, algum falhar o procedimento de arranque. Isso também vai ser engraçado. Naquela quê? Naquela reta. Pois. Reta? Naquele troço de meta, alguém falhar o arranque sem espaço para se desviar. Vocês desculpem, mas estavas a falhar um problema. Os híbridos não são melhores na cidade, portanto, aquilo vai continuar. Por isso é que o Mónaco... Por isso é que cada vez há mais circuitos citadinos, é isso. Alexandre, tu descobriste. Porque é para regenerar nas travagens e nas descidas e não sei o que. É só por isso é que a descida lá no Mónaco é para os gajos regenerarem um bocadinho. Vamos fazer 3 qualificações, 10 voltas de corrida, só para dizer que sim, só para o pessoal continuar a pagar os 20 e tal mil euros do bilhete VIP do Grande Prémio do Mónaco. E os modelos a poderem passear e as festas dos barcos. Sim, acho muito bem isso tudo. 3 qualificações e está feito. Algumas das maiores proezas das pequenas equipas aconteceram no Mónaco, porque era sempre, tirando a chuva, era o bastião dos pequenos tentarem fazer qualquer coisa, né? Porque os cavalos ali não farão tanta diferença como nos outros sítios. 3 qualificações para vermos o Hülkenberg e isso, né? E outros senhores ali a ver se fazem um grande tempo. Isso, olha, 3 qualificações e ia chover, uma molham a pista. Porquê é que não molham a pista? Já agora, aquilo é ao pé do mar. Os pneus com salitre e tudo, ao pé do mar é ótimo. Eu não sei porque é que não nos metem à frente dos destinos da Fórmula 1, com ideias geniais como esta. Não sei porque, se calhar estamos a passar ao lado de uma grande carreira, isso é que eu acho. Felizmente estamos a passar muito ao lado. Não, eu acho que eles fazem bem em mudar, agora que é um circuito que eu acho que não deve desaparecer do Mundial, não deve, por todo o historial. Aliás, faz parte das 3 coroas do automobilismo, não é? As 24 horas das 500 milhas e o Grande Prémio do Mónaco. Não é? Portanto, acho que não pode desaparecer tão cedo. Mudando de tema, já viram a nova temporada ou não? Eu vou ser sincero, ainda não vi. Do Drive to Survive, que estreou na sexta-feira. Não vi, não faço intenções de ver. Pelo que li, toda a timeline está outra vez ainda mais estranha. Confesso, sempre disse, vi a primeira temporada, percebi que era uma novela e como nunca fui fã de novelas, sem qualquer desprimor para a qualidade artística das mesmas, mas não será o que eu vou ver. Alexandre, tu que és um grande fã do Drive to Survive, já viste?
eu como geek, mas sou atacado por dizer que o Drive to Survive foi uma das melhores coisas que aconteceu à Fórmula 1, e comecei, ainda não acabei o primeiro episódio, confesso. De facto, o primeiro episódio, como todas as outras temporadas, é uma bela telenovela, e é se calhar o mais chato de ver, mas que acho que continua a fazer muito bem o seu propósito, que é tentar atrair pessoas que tipicamente nunca viram Fórmula 1 e tentar atraí-los para o tema. E acho, ou muito me engano, até constrói ali uma narrativa, não é? Porque para proteger alguns dos rookies, está muito ênfase no primeiro episódio aos rookies. Continuo a achar que aquilo te serve muito bem um propósito, atrair pessoas novas de uma forma muito melhor do que eu estar para aqui a falar dos MGUKs e whatever. Aquilo é muito mais interessante mostrar as pessoas a viajar pelo mundo e as coisas fará. Vou ver os episódios todos como vi as temporadas todas, mas não seja, porque depois gosto de brincar com o que é correto ou não, e irrita-me um bocadinho o que o Sérgio diz, e que já começou logo no primeiro episódio, que eles às vezes utilizam imagens de coisas que acontecem, não são quando é daquele problema para construírem a narrativa. Mas até nas notícias que nós vemos no telejornal às vezes utilizam coisas que não são daquele momento para construir uma narrativa, porque é que o Drive to Survive havia de ser diferente. Eu acho que vale. É para termos isto, até agir, é termos aqui o Sérgio a dizer que não quer ver, e eu dizer para ver. Eu também no próximo ano começa com uma sala escura, e está o presidente do Conselho de Administração da Onda com um riso sarcástico e com uma fotografia do almoço na mão. Eu também ainda não vi, mas faço tensões de ver. Eu gosto de ver e depois de comparar aquilo que sim, mas isto não tem nada a ver com aquilo depois do que olho. Agora, eu acho é que estarem a lançar a série uma semana só antes, acho que deviam lançar um bocadinho antes, porque a malta trabalha, eu não consigo ver os episódios todos até ao campeonato começar. Quinta-feira isto já começa, que é quinta-feira, para nós é de quinta para sexta, não é? É de madrugada. Não é? Portanto, só tem 3 ou 4 dias, porque ao fim de semana depois estamos com a família, a gente não pode, temos que guardar cartuchos para a quantidade de corridas que a gente vai ver no fim de semana, portanto não podemos ocupar já os fins de semana com corridas. Devia ser 2 semanas antes o lançamento. Não, mas acho que faz sentido, aquilo que o Alexandre diz faz sentido, que é atrair novos espectadores para a Fórmula 1, se aos espectadores que a gente está habituados, não. O filme que lançaram atraiu muitos espectadores, ou irá atrair, logo se vê. Eu acho que só faz bem à Fórmula 1, porque nós, puristas da Fórmula 1, aquilo pode... A gente vai ver sempre, por muito mal que a gente diga, não há nenhuma corrida que a gente não veja. A gente pode dizer raios e coriscos. A gente já falou mal do Grande Prémio do Mónaco, mas há aqui alguém que não vai ver o Grande Prémio do Mónaco. Não, mais que não seja para podermos confirmar as nossas críticas. Sim, mas vamos ver sempre, não há problema nenhum. Eles podem fazer aquilo que quiserem, podem pôr lá as namoradas, podem lá pôr aquilo que quiserem. Mas a gente vai ver sempre. Portanto, não é nós que... O Drive to Survive não é para nós. Nós já sabemos o que é a Fórmula 1. É para os novos. Portanto, acho que faz sentido, e quanto mais valorizarem a Fórmula 1, melhor para nós. Mais corridas, mais carros em pista, mais temas para a gente debater, porque a gente está... Às vezes nem há temas para a gente falar, temos que estar aqui a puxar aqui um bocadinho da nossa imaginação para falar de alguns temas, mas quanto mais corridas, mais temas e mais conversas, e mais entre amigos nós falamos de corridas e não de coisas mais tristes que se passam no mundo, e é uma maneira da gente estar aqui distraídos do resto que acaba do mundo. Eu acho que cumpre muito bem esse objetivo, Luís. Acho que nesse aspecto é uma produção fantástica. Eu de facto, não, com o tempo que tenho, aquilo que estava a referir do tempo limitado, não é algo que eu esteja disposto a prescindir disso. Deixa-me só relembrar uma coisa. Desculpa, Tiago. Desculpa, Luís, estar a interromper. Para quem acha que no passado não se falava das namoradas dos pilotos, quando eu era criança, numa revista que eu acho que ainda existe, que se chama Nova Gente, houve muitas capas com a Adriano Galisteu e com o Senna, que era provavelmente a única forma que a minha mãe saber quem é que era o Ayrton Senna. Portanto, vou falar das namoradas dos pilotos, não é de agora. Só mudaram foi os meios a partir do qual falas delas.
Aliás, a imprensa britânica descobriu agora o passado da Maria da Coceira também. Portanto, o VF Maria, é só para abrir aqui o ponto do VF Maria. Temos que abrir mas vamos esperar que o Pedro Filipe volte para fazer essa secção. Todos nós sabemos que ele é o principal adepto dessa rubrica. Bem, estamos em fim de semana do primeiro Grande Prémio da Austrália. Este fim de semana, finalmente, vêm as corridas. O Grande Prémio que está no calendário desde 1996, portanto é o 28º Grande Prémio que irá ser lá feito em Melbourne. Uma corrida com 58 voltas. Vamos às nossas bold predictions. O que é que vocês esperam deste Grande Prémio? Quem é que está mais acima? Agora falando um bocadinho mais bold predictions e um bocadinho menos a brincar, quem é que acham que está na pole position para ganhar este Grande Prémio? Sérgio, começo por ti. Pelas previsões dos primeiros 13, não sei por esta ordem, mas Russell, Leclerc, Norris. Isto assim, quanto à bold prediction... essa não era a bold prediction? Ainda não. Quanto à bold prediction, eu digo que ou a Alpine ou a Racing Bulls, mas eu aposto na Racing Bulls, se intromete no meio dos 4 grandes. Portanto, vais continuar a guardar a vassoura? A vassoura é outra história, isso é ao fim de 24 corridas, mas está guardada para oferecer. A vassoura não, a esfregona. A esfregona, sim, a esfregona. Portanto, não vais já meter a esfregona de fora? Achas que não? Não, ainda não. Ainda não? Então está bem. Alexandre, bold prediction e quem é que achas que está na frente? A bold prediction, eu acho que vai ser uma disputa muito intensa entre o Checo e o Bottas. Qual deles a tentar provar que ainda merece lá estar e que não vai fazer pior à carreira deles do que se tivessem ficado de fora. Eu gostava de ver a Alpine voltar com uma coisa menos parecida com uma traineira e mostrar que não fosse. Portanto, eu diria que alguns entre destas duas equipas seria divertido. E gostava cá se confirmasse, né? Nem que seja para chatear um dos nossos queridos colegas aqui do podcast, gostava que o Oli mostrasse que quando o campeão do mundo 7 vezes chatear com a Ferrari, há alguém para ir lá para a Ferrari. Agora as coisas a sério. Eu vejo a Mercedes muito confiante, mas na realidade o Toto, quer o carro seja uma bela porcaria ou não, está sempre confiante. Nisso o gajo é bom. Se calhar podia vender umas horas à Aston Martin de como passar uma imagem que está tudo ok. Mas eu, em homenagem ao Vasco, eu, se o Jorge apanhar um carro que seja 80% do que o Toto gosta de vender que o carro acho que o Jorge vai começar a limpar o chão com os outros. Ele, por acaso, no Drive to Survive, no primeiro episódio, é muito engraçado as piadas todas que ele diz ao adolescente que tem ao lado. Tenho uma curiosidade para ver, mas isso é um bocado de alma ferrarista, se pelo menos temos esperança na Ferrari durante as primeiras 2 ou 3 corridas. Nem que seja até eles fazerem qualquer coisa errada, que mesmo que o carro seja bom, prejudica aquilo tudo. Aliás, tenho alguma curiosidade como é que vai ser a relação entre o engenheiro de pista e o Lewis, né? Porque aquilo vai ou não vai, portanto é espetacular. É mais ou menos como seres despedido e depois ganhas em tribunal e queres voltar à empresa onde foste despedido. E estás ali a lidar com aquelas pessoas todas. E eu acho que a Red Bull, que nós algures daqui fará não tarda muito um ano, achámos que estava desgraçada por causa das pessoas que iam sair e não sei o quê, e acabou por fazer uma grande recuperação. E o que é verdade é que as novas pessoas que comandaram a equipa, eu acho que vão voltar a meter a equipa, acho que de certeza que vai lutar pelos pódios, mas não seja porque senão o Verstappen passa-lhes com o carro por cima ou desaparece a meio da época. Portanto, eu acho que essas 3 duvido muito que não... Tenho curiosidade na parte da Ferrari, mas outras certamente vão ser competitivas ao início da época.
E se repararem, eu não falei da McLaren. em honra Guilherme, Guilherme, poxa, não estava a sair o nome. Não sei que é o Guilherme. Não, Estou a falar do Guilherme porque as imobiliárias disseram que tiveram 20% a mais de movimento do que o ano passado. Foi por causa disso, não? Foi, exato. Ele agora já nem aparece aqui. Passa os tempos a fazer anúncios no Instagram sobre as casas que tem para vender. Pois eu acho que a Mercedes andou a esconder jogo. Eu acho que a Mercedes voltou àquilo que era no princípio da penúltima geração de carros, em que eles escondiam bastante o jogo durante os treinos, que eu acho que eles foram bastante consistentes, apesar de algumas gralhas que tiveram durante os testes. Eu acho que eles são os que estão mais bem preparados para iniciar a época. Eu acho que para o desgosto do nosso amigo Vasco, portanto, já temos uma grande irritação do Vasco para os próximos tempos. Eu acho que o Russell vai ser o dominador pelo menos do princípio da época. Não quer dizer que não haja uma corrida ou outra que não vão dar luta, mas eu acho que a Mercedes está mais à frente daquilo que parece estar. As outras três equipas, a Ferrari, a Red Bull e a McLaren, dizem que é os Big Four, mas acho que está a Mercedes e as outras estão um bocadinho abaixo. Portanto, eu acho que vai estar a Mercedes, acho que vai ser o Russell, o Verstappen com o seu racer que é, e acho que em terceiro lugar irá estar o Putinelli. A Ferrari irá começar bem, pode partir do último com aqueles arranques que se calhar chegam à primeira curva em primeiro, mas depois, a Ferrari é ser Ferrari. Eu acho que a Ferrari mais uma vez promete, mas depois vai chegar à corrida onde conta. Acho que a final vai estar ali um bocadinho atrás das três equipas, mas vamos ver. Bold Prediction, é o Adjar, desta vez para se vingar do ano passado, fazer um arranque do caraças e ficar pelo menos à frente do Verstappen na primeira curva, para se vingar daquilo que aconteceu o ano passado. É a minha bold prediction. Vamos ver. Há previsões para o número de assistências nesta primeira corrida? Não. Com problemas que podem aparecer? Isso é que era lindo. 10. Isso é que era lindo. Tipo grande prémio. Olha já, o grande prémio do Mónaco, quando só acabaram 4, que o Panis ganhou. Isso é que era. Ainda vês um Cadillac a ganhar na estreia. Eu faço a minha para 6 carros. Não acabarem. Eu falo em... 2 já sabemos que não acabam, não é? Em parecido. 2 já sabemos que não acabam. Não, eu estou 6 sem esses 2. Então pronto. 6 de 20. 6 de 20. 6 de 20, ok. A outra equipa não conta. A outra equipa não conta. Eu aposto em 4 carros. Eu acho que a fiabilidade que eles demonstraram nos testes, fizeram voltas e voltas e voltas, aquilo não importa. Acho que é por aí, acho que não vamos continuar a ter os carros todos em pista. Muitos poucos problemas mecânicos. Acho eu. Já não vamos ver. Se acabar mais de metade, já não mete graça. Bem, está na hora de acabar. Queria agradecer a todos que tiveram a paciência para nos aturar. Desculpem lá qualquer coisinha que isto da moderação não foi fácil. Agradecer a quem nos esteve a ver. Agradecer aqui ao nosso fórum TSF. Desculpem não ter posto mais comentários, mas não deu. Agradecer mais uma vez à bola. E já sabem, se quiserem apoiar, é patreon.com. €1 por mês para nos ajudar a pôr as luzes acesas. E vemo-nos até à próxima. E bom grande prémio. Tchau, obrigado.